Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee, mas só depois da vinheta. Vamos lá! O Sol é para Todos foi lançado em 1960 e foi o único livro que a Harper Lee lançou na vida dela inteira. E não venha me falar aqui nos comentários que ela lançou o Gol 7 a Watchmen, que eu não vou aceitar, esse daqui é o filho único dela. O livro foi um sucesso instantâneo, ele ganhou o prêmio Pulitzer no ano seguinte, em 1961, e logo já foi colocado naquela lista de grandes clássicos modernos. E hoje, 50 anos depois da publicação dele, com certeza ele tá na lista já de grandes clássicos da literatura. O livro se passa entre os anos de 1933 e 1935, pouco tempo depois do crack da Bolsa de Nova York em 1929. Isso é importante porque o clima da cidadezinha é muito afetado pela crise dos Estados Unidos. A gente tá falando aqui de uma cidadezinha no interior do estado do Alabama, que chama Macomb. E como toda cidade do sul dos Estados Unidos, ela tem aquele ranço maior de preconceito que tá arraigado na população, e em Macomb não é diferente. A gente vai acompanhar a história da família Finch, que é composta pelo Atticus Finch, que é o pai da família, o Jen, que é o filho mais velho, a Scout, que é a filha mais nova, e no meio aí tem a Calpurnia, que é a empregada da casa, que quase faz parte da família também. Ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira delas vai contar como que era a vida dos meninos na cidade, como que eles interagiam com os vizinhos, os pequenos dilemas que eles passavam lá, e a segunda delas vai ser baseada no julgamento, que o Atticus está defendendo um negro chamado Tom Robinson, que ele foi acusado de estuprar uma mulher branca. E grande parte dessa segunda parte vai passar dentro do tribunal e depois as consequências da decisão do júri. O livro é narrado pela Jean Louise Finch, que é a Scout que eu falei antes. O livro começa quando ela tem 6 anos de idade e avança até ela ter mais ou menos 9, que é quando ela começa a descobrir de fato as coisas do mundo, poder interagir melhor com as coisas ao redor dela. Só que na verdade o livro não é narrado por essa Scout pequenininha de 6 a 9 anos, ele é narrado por uma Scout do futuro. Ela tá contando a história dela do passado e refletindo sobre aquelas coisas que aconteceram, sobre a figura do Atticus Finch, sobre a figura do irmão dela, sobre como ela era naquela situação, os vizinhos, como que eles funcionavam. Então é uma pessoa mais velha refletindo sobre temas do passado. Só que a genialidade da Harper Lee aqui foi conseguir mesclar essa voz adulta com uma voz infantil. Ela tem a sensatez de um adulto na hora de refletir sobre situações, mas ela também traz o encantamento da criança na hora que se vê de frente a elas. Então eu acho que na parte estrutural, essa é a grande diferença desse livro aqui e o porquê ele é tão aclamado. Ele traz essa voz diferenciada para a narrativa que dá um tom muito diferente para ela. Sem falar que a Scout é uma personagem divertida, apesar do tema pesado que vai falar esse livro aqui, eu vou comentar sobre ele um pouquinho depois, mas a Scout é uma personagem muito divertida. Apesar de ser adulta narrando, tem uma aura infantil ali que faz com que a narração seja muito mais ingênua, muito mais infantil do que a gente estava esperando. Então tem toda essa ideia da descoberta do mundo sendo tratada aqui, as repreensões que ela toma, a gente acaba entendendo o porquê das repreensões que ela toma, porque a gente entende quem é a pessoa, mas até mesmo essas repreensões são coisas que são muito explicadas pela narrativa, pela forma como a pessoa era. E a Harper Lee o tempo inteiro faz com que o personagem seja crível pra gente, e esse é um dos grandes méritos do livro. A Scout é uma personagem muito crível, porque a gente entende exatamente quem ela é e tudo graças à narrativa e à mescla entre a infantilidade e essa voz adulta. Mas agora vamos focar um pouquinho no tema do livro e nos personagens. A primeira parte é toda baseada nas aventuras dos meninos na cidade, tanto dos irmãos, do Jane, da Scout, quanto do amiguinho deles que vai sempre pra lá no verão, que é o Jill. Esses três vão viver muitas aventuras ali no meio do caminho, encenando várias brincadeiras, mas a principal delas é tentar tirar de casa um vizinho recluso chamado Bull Radley. Tem muitos anos que ninguém na vizinhança vê esse tal Bull Radley, ele não sai de casa de jeito nenhum e foi criado um mito em torno dele. E as crianças começam a acreditar nesse mito e fazem dele uma grande história do verão. E ao mesmo tempo que elas são fascinadas pela figura do Bull Radley, elas também têm muito medo dele, assim. Elas não conseguem chegar perto da casa sem sentir muito medo, porque é uma figura desconhecida, elas não sabem o que esperar. E as histórias que a vizinhança criou com relação ao cara são histórias muito tenebrosas, assim, dele ter espetado o garfo na coxa do pai, feito um monte de outras barbaridades. Então ele tá preso em casa, teoricamente. Então os meninos têm medo dele, ao mesmo tempo que eles têm um fascínio. E é nessa primeira parte do livro que a gente conhece um dos personagens mais apaixonantes da literatura, que é o Atticus Finch. O Atticus é o pai dos meninos, ele é viúvo e o advogado da cidade. E o tempo inteiro ele funciona como o farol de moralidade para a história. Ele sempre vem com um ponderamento que vai sempre de encontro ao que a cidadezinha prega, o que aquelas pessoas do interior pregam de preconceito. Ele sempre vai contra isso. Ele tem uma moral muito forte. O tempo inteiro ele tenta mostrar para os filhos que sim, ele tem falhas, mas vai tentar passar para eles a melhor educação possível. E na segunda parte a gente vai ter um pouquinho mais do Atticus Finch do que dos outros personagens.
personagens, porque ela vai se passar no tribunal. Igual eu falei, o Tom Robinson é um negro que foi acusado de estuprar uma mulher branca. Pensando no contexto, 1930, no sul dos Estados Unidos, cidadezinha do interior, o Atticus fala o tempo inteiro que aquela é uma causa perdida. Não importa se o Tom Robinson for culpado ou não, eles já perderam o caso, porque tá se falando de um negro que foi acusado por dois brancos, no caso a menina que foi teoricamente estuprada e o pai dela. E na segunda parte a gente vê o Atticus provando por A mais B que o Tom Robinson não tinha nada a ver com o espancamento e possível estupro dessa menina, só que a gente vê ele sendo derrotado mesmo assim, porque o júri condena o Tom Robinson à prisão pelo simples fato dele ser negro. E é nessas duas figuras que eu falei, do Boo Radley e do Tom Robinson, que a gente vai pegar o grande ensinamento do livro. A primeira vez que esse ensinamento aparece é quando a Scout vai pra escola pela primeira vez e ela tem uma série de desentendimentos com a professora e com outros alunos da sala. Quando ela chega em casa de noite e quer desistir de tudo aquilo, o Atticus senta com ela e fala o seguinte, tá na página 43 da edição aqui da José Olímpio, eu vou ler aqui pra vocês. Ele fala o seguinte: em primeiro lugar, Scout, ele disse, se aprender um truque simples, vai se relacionar melhor com todo tipo de gente. Você só consegue entender uma pessoa de verdade quando vê as coisas do ponto de vista delas. Enxergar as coisas do ponto de vista do outro. É um ensinamento que parece ser tão simples, mas que a gente nos dias de hoje a gente consegue esquecer, e é esse ensinamento que move todo o livro aqui. É essa frase que vai fazer com que o Jen e a Scout tenham muito orgulho do pai deles, que eles comecem a entender qual o papel deles no mundo, o que eles têm que fazer, principalmente o Jen, assim, porque ele tá numa fase de crescimento muito forte, descobrimento da vida. A gente começa o livro com ele com, se eu não me engano, 10 anos, até ele ter 14, que é esse período que a gente tá formando o nosso caráter ainda. E à medida que os anos vão passando, a gente começa a ver que ele vai amadurecendo um pouquinho, assim, ele ainda tá bem imaturo, ele confunde muitas coisas ainda, é um pouco irritante de vez em quando, mas ele tá tentando seguir os passos do pai dele, que é esse passo de enxergar o mundo por outros olhos. E essa ideia fica presente o livro inteiro em cenas muito bonitas. Uma das que mais me marcou, assim, foi os dois meninos, né, o Jen e a Scout, indo pela primeira vez na igreja dos negros junto com a Calpurnia, que é a mulher que cuida deles. É lá que eles descobrem de fato que os negros não são pessoas diferentes, eles não são inferiores, eles são simplesmente pessoas. E eles entendem que a comunidade negra é uma comunidade muito mais unida por causa do sofrimento que eles passam. Então é uma lição muito grande para os meninos, é uma lição que precisa ser levada até hoje. Tem também algumas outras cenas, como o Jen, a Scout e o Jill indo pra cadeia para poder ajudar o Atticus a defender o Tom Robinson. Eles ficam juntos com os negros durante o julgamento do Tom Robinson, que é uma atitude assim, que parece inocente, mas no fundo tem toda uma representatividade ali. Isso sem falar no final, na presença do Boo Radley, que eu não vou contar o que é, porque esse spoiler eu não quero dar, eu quero que vocês surpreendam junto comigo. Todas essas são cenas muito bonitas, usando a ideia de se colocar na pele do outro para poder entender o que ele sente. E porra, 50 anos depois, agora em 2015, 2016, a gente tendo que falar para as pessoas de novo a ideia da empatia, se colocar na pele delas para poder entender o que sente. É o que eu, homem hétero, hoje preciso fazer o tempo inteiro para entender a luta das mulheres e a luta dos homossexuais. É o que eu, mesmo sendo pardo, mas que nunca sofri preconceito por causa dos meus traços, por causa do meu cabelo que sempre foi liso, eu tenho que usar para poder entender a luta negra. É empatia, é poder entender o lado do outro no meio da conversa, é saber que do outro lado tem uma pessoa com a história dela, com o passado dela e que precisa ser respeitada como tal. Eu acho que é por isso que o Sol é para Todos me encantou tanto assim. Ele traz um conceito muito universal, que é o de convivência humana, e consegue fazer uma história linda por trás dele. E eu acho que aqui cabe explicar um pouquinho do título. Não o título em português, O Sol é para Todos, mas o título em inglês, né, que é o To Kill a Mockingbird. Em uma tradução bem rasa, podia ser Para Matar um Mockingbird, ou simplesmente Matar um Mockingbird. Sendo que Mockingbird é um passarinho muito típico dos Estados Unidos, a gente não tem um representante aqui, mas equivaleria mais ou menos assim, bem mais ou menos ao nosso pardal. E como a gente não tem aqui, dificulta um pouquinho a tradução, né? Não dá pra botar Para Matar um Mockingbird ou Para Matar um Pardal, porque a ideia muda um pouquinho. E foi o mesmo problema de tradução que os Jogos Vorazes teve também. O último livro dos Jogos Vorazes chama Mockingjay, que é uma mistura do Mockingbird com um pássaro que a Capital fez, que eu acabei de esquecer o nome dele, mas é a mistura dos dois da Mockingjay. E sempre que tem um Mockingbird dá problema na tradução, porque a gente não tem esse pássaro aqui. Mas enfim, em determinado momento do livro aqui, o Jen ganha uma arma e o Atticus vira pra ele e fala que preferia que ele atirasse em latas, mas ele sabe que uma hora ou outra o menino vai atrás de passarinhos. Ele estava liberado a poder atirar em gaios se ele conseguisse atirar nos gaios, mas ele nunca poderia atirar no Mockingbird, porque é um pássaro inofensivo que não faz nada pra ninguém. Ele simplesmente canta pro nosso deleite, assim. Ele é um passarinho muito bobo e que não fere uma plantação, não fere pessoas, não faz nada. Ele tá simplesmente lá pra cantar. E é por isso que matar um Mockingbird, kill a Mockingbird, seria um grande pecado. E aqui no livro tem dois grandes Mockingbirds, eu já falei sobre eles aqui. Um é o Boo Radley e o outro é o Tom Robinson. São duas pessoas inocentes que acabam recebendo um tiro moral da população, mesmo sem fazer nada, simplesmente por serem diferentes. E aí volta pro ensinamento do livro de se botar na pele do outro e o
por que isso é tão importante. E como não bastasse esses dois personagens serem personagens muito importantes, as discussões que eles trazem muito pertinentes, a história é narrada por uma criança mulher na década de 1930. Então a gente tem toda uma discussão sobre o que é ser mulher naquela sociedade patriarcal. E a discussão se intensifica porque a Scout não é uma garota comum, assim. Ela é uma garota que se veste muito parecido com um menino. Ela não costuma usar vestido, ela tem o cabelo curto, ela participa de todas as brincadeiras do irmão, então ela é vista quase como um menininho, assim. E tem 3 momentos no livro, assim, que a gente consegue discutir exatamente o papel da mulher naquela sociedade. O primeiro é quando a tia da Scout vai morar na casa deles e começa a ver a menina agindo como um menino e tenta botar rumo na vida dela, transformar ela numa mocinha de verdade. O segundo é quando o resultado do Tom Robinson é dado, ele é condenado e a Scout questiona o pai de por que não ter mulheres no júri. E o Atticus Finch, né, na sua bondade e generosidade de sempre, ele vira e fala que, tipo, é um problema da sociedade, assim, eles não aceitam ter mulheres no júri. E se tivesse mulheres no júri, com certeza o resultado seria outro, porque elas entenderiam melhor a situação. E o terceiro, que eu acho que é um pouco menos evidente, é no caso da moça que supostamente foi estuprada pelo Tom Robinson, porque ela vive numa casa completamente dominada pelo machismo. Quem bateu nela, na verdade, foi o pai dela e ela tem que esconder isso, então ela tem todo o papel da mulher submissa ali naquele meio da história, de contar mentiras pra poder acobertar o pai e humilhar um negro, então tem todo um papel da mulher ali que precisa ser muito questionado nesse livro e ele é brilhante por causa disso. E o mais legal é que o livro parece ter vários elementos autobiográficos que ligam um pouco a vida da Harper Lee com a vida da Scout. Eu vou listar algumas dessas coincidências aqui só pra vocês verem. O pai da Harper Lee também era advogado, ele advogou pra 2 negros no caso de assassinato e ele também perdeu. O irmão da Harper Lee era 4 anos mais velho que ela, da mesma forma que o Jen é 4 anos mais velho que a Scout. A família da Harper Lee também empregava negros e tinha um tratamento muito parecido com o que a família Finch concedia a Calpurnia. E o amigo de infância da Harper Lee, aquele que passava as férias de verão lá brincando com eles, é ninguém menos do que o homem que escreveu esse livro aqui, que é Truman Capote, que é jornalista e escritor, um dos grandes nomes do novo jornalismo e autor de Bonequinha de Luxo e dessa maravilhosidade aqui que é A Sangue Frio, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então vários desses elementos da vida da Scout estão presentes na vida da Harper Lee, então não é muito difícil de pensar que ela pegou alguma coisa autobiográfica aí também. Embora eu, que também escrevo minhas coisas, saiba que a gente pega elementos autobiográficos para poder escrever as histórias, mas nem sempre eles são reais, assim, tem muita ficção por trás, provavelmente da Harper Lee também tem, mas essas coincidências são muito legais de observar. Eu já falei muito aqui sobre o Sonho para Todos, os principais pontos dele aqui, e tem muito mais coisa para ser falado que eu vou acabar não falando. Dentre os vários vídeos que eu vi e artigos que eu acabei lendo para poder fazer esse roteiro, eu vi que vários destacavam esse livro aqui como um Southern Gothic. Eu não sei como é que seria uma tradução mais legal para esse daqui, mas seria tipo um gótico do sul dos Estados Unidos. E ele teria todos os elementos que o livro gótico tem, assim, todos os arquétipos que um livro gótico carrega. Desde o monstro desconfigurado, que no início seria o Bull Radley, para depois a gente descobrir que o tal monstro da história seria o racismo, até o grande cavaleiro herói, que seria o Atticus Finch. Então tem um papel para cada personagem aqui, de acordo com a estrutura de um romance gótico. Também tem vários artigos que destacam o Sonho para Todos como um romance de formação. E tem aquela palavrinha alemã, que eu vou deixar escrita aqui, porque eu não me atrevo a falar ela, que caracteriza exatamente um livro de formação, porque a gente está acompanhando a Scout crescendo no mundo, tanto ela quanto o Jen crescendo, vendo o mundo com outros olhos, e no fim, esse daqui também seria um grande livro de formação. E essas são 2 formas de ver a leitura desse livro aqui. Eu não vou adentrar em nenhuma delas, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas são só 2 dentre várias outras que eu acabei vendo. E eu acho que além de tudo isso que eu falei sobre o Sonho para Todos, essa maravilhosidade inteira dele, ele tem a grande vantagem de ser um clássico muito fácil de ser lido. Lógico que eu tô lendo uma tradução, e julgar a linguagem de tradução é muito complicado, porque ela pode diferir um pouquinho do original, mas se ela seguir um padrão bom, eu acredito que ela tenha sido uma boa tradução, a linguagem do original parece uma linguagem muito tranquila de ser lida. É um livro de 1960, então ele tem mais ou menos 50 anos, tá mais próximo da gente assim, porém ele tem uma linguagem muito atual, uma linguagem muito tranquila de ser lida mesmo. Acho que é um dos grandes clássicos da língua inglesa que é muito fácil de ser lido. Você vai devorando as páginas com prazer, porque a história é muito bem contada e você vai lendo tranquilo, na hora que você assusta, ela tá lá na página 200, 300, quase acabando o livro. E na hora que eu terminei o livro e fechei a última página, eu tive a sensação de que eu tava com um dos melhores livros que eu já li na vida em mãos. É uma história que eu vou carregar pro resto da vida, que com certeza eu vou querer ler no futuro, e eu terminei com a vontade imensa de abraçar cada um dos personagens, em especial o Atticus Finch. E por tudo isso, o Sonho para Todos já tem praticamente lugar garantido nos melhores livros que eu li em 2016, e olha que foi o primeiro que eu li no ano. Então é isso, faz as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e você já leu o Sonho para Todos? Comenta aqui pra gente conversar sobre essa maravilhosidade que é o livro da Harper Lee, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.